Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Esse é um espaço de cura para a gente falar sobre terapias, desenvolvimento pessoal, dicas de saúde e bem-estar. Meu nome é Karina Nanda e hoje eu trago para vocês um mapa astral da invasão dos Estados Unidos e na captura do Maduro, né, pelo presidente dos Estados Unidos. Eu quero fazer um mapa de uma forma assim, eu quero fazer essa analogia astrológica de uma forma bem sincera e clara, tá? O que os astros mostram sobre isso, as possíveis consequências que poderão haver, tá? Como vai se desenrolar tudo isso e de que forma aconteceu toda essa ação em conjunto, toda essa mobilização, tá? Então a gente vê aqui que no dia da invasão, da captura, do ataque dos Estados Unidos à Venezuela, foi no dia 3 de janeiro de 2026, tá? Eu coloquei horário local, mais ou menos 1h50 da manhã, que foi feito à noite, né? Então seria 1h50 AM, tá? Foi bem planejado, muito bem planejado, a gente vê pelo próprio ascendente, tá? Então, grau 3 de escorpião, ascendente escorpião, então foi uma coisa altamente na surdina, na calada da noite. E muito bem planejado mesmo, o meio do céu está em leão, o fundo do céu está em aquário, fazendo uma conjunção com Plutão em aquário. E Plutão é o regente do ascendente, tá? O que isso significa? Vamos ver como isso se desenrolou, tá? Júpiter está na casa 9, no signo de Câncer, fazendo... A Lua também estava em Câncer, na casa 9, que é a casa dos estrangeiros, das viagens aos estrangeiros, e por acaso, não à toa, o ascendente do mapa dos Estados Unidos é Sagitário, tá? Eles escolheram justamente, a gente sabe que a maçonaria tá, né, nos espaços de poder, então eu tenho fortes convicções de que não foi à toa que eles escolheram esse posicionamento astrológico para beneficiar eles, obviamente, né? E o que mais? A casa 2, que é a casa dos gastos, do patrimônio pessoal, ou seja, do patrimônio da Venezuela, né? Está em Sagitário, que é o ascendente dos Estados Unidos, tá? Júpiter domiciliado em Câncer, exaltado em Câncer, domiciliado por casa, na casa 9 de Sagitário. Ou seja, foi um posicionamento que ia fortalecer esse ataque, que ia trazer vantagens para eles, tá? Na casa 3, que a gente tem a casa dos vizinhos, a casa do próximo, nós temos aqui um grande estélio em Capricórnio. Temos Marte exaltado, fazendo conjunção com o Sol, com Vênus e Mercúrio, todo esse estélio em Capricórnio, fazendo oposição ao Júpiter e à Lua. Com tudo isso, eu tenho a dizer a vocês que houve uma traição, tá? As pessoas acham que estão comentando nas redes que foi a Delcy Rodrigues a traíra. Eu não a vejo assim. Talvez, eu não acredito que isso tenha partido dela. Eu acredito que ela esteja sob pressão e que ela é a cara que aparece, na verdade. Essa traição veio do alto escalão do exército, tá? Do alto escalão do exército, alguém próximo a ele, porque a gente tem na casa dos próximos, ou vizinhos, né? Na casa 3, nós temos em Capricórnio, Marte exaltado. Então foi alguém das Forças Armadas, que era próximo a ele, tá? Que planejou isso e só houve essa traição, sim, tá? O Plutão, que é o regente do ascendente, que é o ascendente desse mapa da invasão, no caso, o Plutão, ele tá na casa que exalta ele, a casa de Câncer. O signo de Câncer exalta Plutão. E ele está em Aquário, que é o regente desse mapa aqui, né, cujo ascendente é Escorpião. Isso significa dizer que esse Plutão, ele está oculto, tá
Tá fazendo uma conjunção ao fundo do céu. O que acontece? Eles têm toda uma narrativa de que seria por liberdade, Aquário, né, no signo de Aquário. Esse é o discurso, essa é a narrativa. Mas, no entanto, o ascendente é Escorpião. Então, existe algum mistério aí, coisas ocultas, mistérios a serem desvendados. Na verdade, não é tão mistério assim, porque a gente sabe, eles já estão assumidos mesmo, era as riquezas naturais, né, do país. Esse Plutão aqui, ele fala de liberdade por estar em Aquário, essa é a narrativa, tá? Mas como ele está em conjunção ao fundo do céu, existem coisas ocultas. Subterfúgio seria as liberdades do povo e coisa e tal, fora o jugo, a opressão, abaixo a ditadura. Só que, na verdade, existe uma coisa que está oculta, intenções ocultas, tá? Como ele está no fundo do céu e casa 4 também fala de país, de origem, então, na verdade, essa ação aqui toda foi mobilizada com a intenção de adquirir riquezas desse país, tá? Que não é segredo, eles estão assumindo mesmo que era o petróleo, e depois a gente pode pensar em terras raras, né, da Amazônia, com essa narrativa de combate ao narcotráfico, já miram na Colômbia, pode mirar na Bolívia, Peru, descer pro Brasil. A gente sabe que porque a narrativa do narcotráfico é uma coisa muito abrangente, ele pode só simplesmente ir descendo com essa narrativa, tá? E esse Plutão aqui, cuja narrativa aquariana seria as liberdades do coletivo, das coletividades, liberdade do povo, contra a opressão e ditadura, mas na verdade ele oculta as suas reais intenções. Afinal, ele é o regente de Escorpião, que está sempre querendo ocultar, e o ascendente desta mobilização foi Escorpião. Então existe algo oculto nas entrelinhas, um mistério que não tá tão mistério assim, a gente sabe. Tá? O nó do norte em peixes, com Saturno em peixes e Netuno em peixes na casa 5. Casa 5 é a casa de leão e peixes. Peixes e leão faz lembrar o quê? Cristianismo. Então, é verdade que eles vão utilizar na narrativa o uso das religiões, eles vão abusar Saturno, né, os maus karmas, o limitador, o grande limitador, o planeta mais que impõe limites, o planeta mais que devorava os filhos, o mais satânico, né? Então, a gente tá falando do quê? Nesse quadro aqui, Netuno, desilusão, tá? Desilusão. Em conjunto com Saturno, limitador, o opressor, o devorador do tempo, dos filhos, desilusão e satanização de espaços, até uso de religiões para utilizar dessas narrativas, tá? Profanação de espaços sagrados, profanação de doutrinas sagradas, como o cristianismo, peixes e leão, tá? O nó do norte em peixes. Eles vão utilizar também a narrativa da religião, porque também tem a questão, tem toda a questão lá do Oriente, né? O presidente Trump foi visitar o Muro das Lamentações, que é um espaço sagrado para o povo judeu, a gente sabe. Inclusive, ele não é judeu, mas a filha dele, Ivanka, é casada com um judeu. E apenas os judeus que utilizam o kippah, que é aquela proteção da cabeça. Ele foi visitar o Muro das Lamentações utilizando um kippah. Então, outra hora ele aparece com a pastora da igreja, de uma igreja aí evangélica, ou seja, doutrinas cristãs, tá? Uma grande oradora, uma pastora de uma igreja que eu não me recordo bem, mas que é que é protestante. Então ele é conhecido por utilizar os argumentos das religiões. Então esse Saturno aqui ele vem falar dessa profanação do sagrado, tá? Profanação de espaços sagrados, satanização, ou seja, o mau uso de ideologias sagradas.
de religiões, o mau uso das religiões para caber nesse discurso aqui neocolonial. Tá muito claro isso aqui, tá? Esse nó do norte em peixes, eles vão utilizar a desculpa do cristianismo. E a gente sabe que hoje em dia não é sobre... Não é, a gente não tá na década de 90 para falar sobre o bipartidarismo do mundo, a polarização do mundo em dois blocos, grandes blocos, né? A União Soviética e os grandes capitalistas. Não é sobre isso, tá? Hoje em dia a gente sabe que não é sobre isso. A gente sabe que os projetos colonialistas, neocolonialistas, vêm de ambas as partes, tanto do chinês, que é comunista de mercado, que invadiu o Tibete, ou seja, lá no Oriente, eles são os colonialistas, como o caso dos americanos, que invadiram a Venezuela, né? A gente sabe que eles querem a riqueza dos países, como está muito bem claro explanado aqui no mapa, e também utilizando como desculpa e subterfúgio a invasão da Ucrânia pela Rússia, que era o país mais importante da antiga União Soviética. Então a gente sabe que não é sobre comunismo e capitalismo, é sobre projetos neocoloniais. Esse mapa vem declarar isso fortemente, vem denunciar as verdadeiras intenções, vem falar que o mau uso das religiões pode ser catastrófico, tá? Porque o povo, a base da pirâmide, a plebe rude, eles não se dão conta, tá? Eles não entendem que estão utilizando mal a religião, que estão utilizando... Porque Jesus não falou de guerra, em nenhum momento ele falou para invadir outro país e roubar riqueza. Pelo contrário, ele falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando chegou lá no templo, os vendilhões do templo estavam vendendo coisas, profanando o espaço sagrado. Jesus foi lá e falou contra esses, se irou contra os vendilhões do templo. E nos vendilhões do templo, na atualidade, a gente sabe que são as pessoas que fazem mau uso da religião para enriquecer ilicitamente, né? Tirando dinheiro de pessoas pobres, ignorantes, muitas vezes doentes mentais e emocionais, doentes psíquicos, que utilizam ali a religião como um ópio, um espaço de cura, mas também como um ópio. Então a gente sabe muito bem disso. Então vamos lá. Seguindo casa 6, a gente está em Áries, Quirón e Áries. Áries representa a cabeça. O que acontece aqui, esse Quirón em Áries, na casa de Virgem, que são as doenças? Representa também a servidão, representa também as doenças do dia a dia, né? As doenças de rotina. Representa o dia a dia e a rotina. Então esse Quirón aqui em Áries tá falando de que as individualidades foram feridas. Nesse caso eu posso traduzir como, né, a invasão de um país maior, mais forte, né, com mais condições de guerra, de tudo mais, um exército mais potente, ferindo a individualidade de um país menor, de um país mais vulnerável, vamos dizer assim, vulnerável economicamente, financeiramente. Então houve aqui os desrespeitos de acordos internacionais, mas que está representado aqui nesse Quirón em Áries, né? O desrespeito às individualidades, né? Fazendo com que essa individualidade passe por um processo de servidão, se encontre num processo de servidão a outro povo neocolonizador, tá? O ascendente foi Escorpião, o descendente está em Touro. O que acontece? O ascendente é como a nossa máscara, né? E o descendente é como outros se mostra para nós. E Touro fala de riquezas naturais também. Fala da mãe terra, fala da natureza. Esse ascendente escolhido como um escorpião, né? E visando o outro, no caso, o espaço do outro, que é a Venezuela, como uma possível fonte de riquezas, fonte de matérias-primas,
E é o que realmente aconteceu. Na casa 7 aqui, a gente tem, que essa é a casa dos parceiros, né? Dos cúmplices. Nós temos Urano em Touro, traduzindo como a guerra, a destruição, a degeneração de espaços naturais, que houve o quê? Foi o ataque ataque aéreo, né? Ocasionando bombas, destruição de algo que estava ali intacto, tá? Casa 8, nós temos Gêmeos na cúspide, e aí eu já fiz o mapa astral do presidente Trump, tá? Ele tem um arquétipo de Gêmeos muito forte no mapa dele, é por isso que ele fala sem medir, sem contrabalancear as palavras. E é na casa 8, né? Casa da morte, casa das coisas, das intenções ocultas. Temos aqui o signo de Gêmeos, tá? Então, ele, no mapa dele, ele se encontra aqui na casa 8, só planejando ali por trás das câmeras e também pelas câmeras alto-falantes, porque Gêmeos também aparece, também fala bastante, é o arquétipo das comunicações, dos grandes comunicadores, tá? Então, a gente tem aqui o mapa dele, né, fortemente, o arquétipo dele geminiano, muito, se encontra aqui na casa 8, né, com esses planos ocultos, mistérios, planos de ataque. Casa 9. E aí a gente tem aqui Júpiter em Câncer, Lua em Câncer, fazendo essa oposição com o Estélio em Capricórnio na casa 3, que foi onde ele foi traído, tá? Por alguém do exército, alguém próximo a ele, um general aí de 10 estrelas. Esse Júpiter aqui em Câncer na casa 9, que é a casa que é de Sagitário, cujo regente é Júpiter, né? Isso aqui mostra, a tradução disso aqui é que eles estão intencionando mesmo trazer coisas pro país deles. Lua em Câncer está domiciliada acima da linha do horizonte, numa casa que lhe confere dignidade, que é a casa de Sagitário. Significa o quê? Que eles querem um conforto pro país deles, que eles estão almejando o próprio conforto deles, a expansão Júpiter, expansão disso que exalta Câncer, tá? Somente em prol mesmo da economia e do país deles, Câncer. E o próprio conforto, Câncer, tá? Meio do céu sai em Leão. Obviamente, a gente sabe que eles saíram como os mocinhos, tá? Que estão lutando a favor das liberdades. Leão, com o seu brilho todo, meio do céu. Eles estão com essa imagem, foi lá, ocasionou esse ataque, essa captura que foi cirúrgica, de uma forma cirúrgica, tentando, a priori disseram que não tiveram baixas, mas tiveram sim várias mortes, de civis inclusive, mas eles fizeram de uma forma que fosse mais uma captura, um sequestro cirúrgico, tá? Então, o que acontece? Esse meio do céu aqui em Leão, levando a eles todo o brilho, toda a pompa, dando a eles toda uma imagem, né, do leão que foi lá, o voo da águia, tá? O descendente, mas escorpião é o voo da águia. E saíram de bem na foto, e pelo que eu tô vendo aqui, ó, casa 11, que é a casa do povo, como é um acontecimento, eu tô analisando arquetipicamente. Aquário representa o povo e coletividades. A cúspide da casa do povo e das coletividades está em Virgem, vai ficar assim mesmo. A gente vai falar, ninguém vai fazer nada propriamente, objetivamente, para que isso seja diferente, isso saia diferente, ninguém vai. O Maduro se confiou, tá? Na China, mas a China tem os seus interesses no Tibete e em Taiwan, então eles vão ficar na deles. Houve um encontro do Trump com o Putin no Alasca, e aí eu me pergunto o que eles conversaram, né, nesse encontro, porque foi pouco antes dessa invasão aqui. O Trump falava com Zelensky de tom bastante alto,
tá? Como se o Zelensky fosse um moleque e já com o Putin o tom é outro, tá? Então, o que será que eles combinaram no Alasca? Porque pouco depois houve essa invasão. E o Putin não vai. Eu fiz um mapa também da invasão da Ucrânia. Tudo que eu falei lá tá acontecendo e vai acontecer, tá? O Putin, pra ele, tanto faz. Ele vai querer só o domínio dele, que é a parte oriental da Europa, e ninguém vai contestar isso e vai ficar por isso mesmo. Se confirma aqui, ó. Casa 11, Aquário, coletividades, Casa do Povo, está em Virgem, o signo mais subserviente, o signo dos escravos, o signo de quem serve e serve muito bem e que nasceu para servir, tá aqui, ó. Eles vão ficar mesmo sobre a tutela, como foi dito, né, em reportagens, eles vão ficar sob tutela dos americanos por bastante tempo, tá? Não duvido que alguém de Porto Rico, do governo, vá para lá, já que ele se declarou como presidente interino da Venezuela, o próprio Trump. Eu creio que ele vai botar alguém do governo dele, que seja ali de Porto Rico, porque afinal falam espanhol em Porto Rico. Eles vão querer fazer como fizeram Porto Rico, tá? Não duvido que daqui a um tempo eles declarem que seja território americano, aqui na América do Sul, a Venezuela. Não duvido que eles coloquem daqui a pouco o dólar como moeda oficial. E é bem provável que eles queiram que fale como segunda língua em inglês, obrigando todo mundo a aprender o inglês nas escolas, como fizeram em Porto Rico, tá? Ah, mas não fizeram isso aqui em Cuba. E era por isso que o Maduro estava muito confiado. Mas Cuba é uma ilhazinha pequena, que eu não quero falar insignificante, tá? Não tem recurso. Ali, Cuba, ali a gente vai falar o quê? De pessoas com poucos recursos que priorizaram os estudos. Tá? A medicina é boa em Cuba, mas os carros são da década de 50, não tem o desenvolvimento empresarial, econômico, não tem. São pessoas que eles estudam com poucos recursos, né? A Big Pharma não chegou lá, por isso que a medicina é boa, né? Eles são pioneiros no tratamento com ozônio, justamente porque eles não têm recursos para patentear drogas. Então, eles vão estudar o que é natural e o que realmente funciona, como na antiga e milenar medicina ayurvédica, que utiliza coisas naturais e é o que funciona mesmo de fato, tá? Então, a minha opinião é essa. Se você gostou, recomenda, comenta, curte, compartilha, deixa a tua opinião, que é muito importante, eu quero saber, vou ter o maior prazer de te responder, tá? Aqui nós temos Libra, para encerrar, na cúspide da casa 12, no signo de Libra dos parceiros, né? O karma aqui, casa dos karmas, casa dos inimigos ocultos. Mais uma vez, confirmando que houve uma traição de pessoas próximas, alguém do alto escalão do governo, com certeza do exército, algum general desses aí do alto escalão, Libra, né? Que traiu algum parceiro próximo, que traiu e ocasionou, só abriu a porteira e, como um cavalo de Troia, deixou os soldados entrarem. Não tem muito mais o que dizer. Esse mapa aqui, quem entende de astrologia, ele é muito diagramático, ele é bastante, tá muito bem pintado, bem coloridinho, não tem mais o que dizer. Se você acha que faltou dizer alguma coisa, escreve aqui embaixo também, deixa eu saber a sua opinião, seus comentários, tira suas dúvidas que eu vou estar respondendo, e é só sobre isso, tá bom? Vamos rezar pela paz, o que importa é a paz, o povo mesmo vai continuar a sua vida, pouca coisa vai mudar, porque se antes eles eram oprimidos pelo regime do Maduro, agora eles vão estar sob a tutela de um país neocolonial, tá? As suas riquezas vão ser, não vai para o povo, a gente sabe disso, vai para os grandes capitalistas, para os grandes empresários, e então a vida do povo pouco vai mudar, né? Mas vamos rezar para que haja paz, que é o que importa. Paz na terra, tá bom? Então, fiquem com Deus. Muita gratidão se você chegou até aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar.